Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Estamos nós aqui nessa noite porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. Amém. Então nada acontece sem os desígnios de Deus serem executados na terra. O que Deus quer, o que Deus determina, acontece, né? Ele está no trono, conduzindo toda a história, né, da humanidade, as nossas vidas, especificamente da vida da sua igreja. E na sexta-feira nós falamos ali sobre Isaías 6, quando morre o rei Uzias, Isaías tem a visão de Deus. E ali nós falamos que às vezes os momentos difíceis chegam para que a gente possa redirecionar o nosso olhar, tirar a nossa atenção do homem e colocar a nossa atenção em Deus. Uzias foi um grande rei, reinou 52 anos, trouxe segurança, proteção, prosperidade para Israel. Muitos aprenderam a depender de Uzias, mas ele morreu. Só que quando o Senhor aparece para Isaías no templo, o Senhor estava dizendo: Uzias morreu, mas eu estou vivo. E nós temos que entender, irmãos, que as pessoas morrem, os governantes passam, né? Os grandes reis que se assentam nos tronos dessa terra, eles têm um tempo de validade, porque a vida de todo ser humano ela acaba um dia, mas existe um trono que nunca estará vazio, é o trono de Deus, o trono de Jeová. Ele está assentado lá e ninguém tira Deus de lá. Às vezes nós olhamos para esse momento que nós estamos vivendo da história humana, da história da igreja, e a pergunta que muitos fazem é: aonde nós vamos parar? Quem já ouviu isso aí, nesses dias? Quando a gente olha para essas questões relacionadas às doenças emocionais e mentais dos nossos dias, na vida dos jovens, irmãos, uma pesquisa foi feita dizendo que a cada 5 jovens, um está doente mentalmente. A cada cinco, um está doente mentalmente. 37% foi a taxa de aumento da depressão e das doenças emocionais que tem feito as pessoas sofrerem dentro de si mesmas. Nós temos 37% a mais de pessoas depressivas no mundo hoje. 200% é a taxa do suicídio, irmãos, 200%. A gente fala: onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar quando a gente olha para a IA, a inteligência artificial, e como o ser humano está cada vez mais dependente desse recurso, ou como esse recurso está cada vez mais ganhando o domínio, o governo das decisões humanas na Terra? E hoje só se fala em inteligência artificial, e como isso está sendo usado de certa forma para colocar a dependência do homem cada vez mais no próprio homem. Aonde nós vamos parar quando a gente começa a olhar para essas questões de ideologia de gênero, ideologias N que surgiram nesse tempo para trazer perturbação, para trazer, vamos dizer assim, uma corrupção na mente, principalmente das crianças. Essa semana mesmo, uma senhora que vendeu um carro para o Gabriel, eu fui o intermediário dessa situação, e eu fui com ela no cartório, e ela tem uma criancinha de colo e mais 2 filhos, e uma menina mais ou menos de 6, 7 anos, e ela falou: pastor, a minha menina chegou para mim esses dias da escola e falou assim: eu posso ser o que eu quiser. Ela falou: quem falou isso para você? Ah, mas é o que está sendo ensinado, eu posso ser o que eu quiser. Aí ela falou: não, você não pode ser o que você quiser. Vem aqui, eu vou te mostrar a Bíblia. Foi lá na Bíblia e falou: Deus fez o homem e mulher, Deus fez macho e fêmea, Deus fez ser masculino e Deus fez ser feminino. Você é uma menina, e você será uma menina, e sempre será uma menina. Mas só que, olha só, a confusão que está na mente das crianças. Isso foi uma criança. Eu imagino que essa criança, filha dessa mãe que esteve em contato comigo, representa uma multidão de crianças no Brasil inteiro, que está com a cabecinha
virada, né? Com um monte de situações. Aonde nós vamos parar quando nós olhamos para tudo isso que está acontecendo? Aonde nós vamos parar quando a gente vê, irmãos, que na nossa política as leis parecem que são feitas para proteger quem está comprometido com o crime, com o erro, com a corrupção, e aqueles que estão comprometidos com aquilo que é certo, com aquilo que é correto, são perseguidos, maltratados, né? Aonde nós vamos parar, né? Quando a gente olha para tudo isso, e eu tenho uma notícia para você, igreja: nós vamos parar nos braços do Deus Todo-Poderoso, e nós vamos parar no céu, porque é lá que nós vamos morar com Ele para sempre. Porque, irmãos, apesar de tudo isso, nós temos que entender que existe um destino final para nós. Ele não é aqui, mas aqui nós vamos ter que lidar com essas questões sem sair daqui, da palavra de Deus. Nós precisamos colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração, cada dia e cada dia mais. Hoje de manhã mesmo, eu li para a igreja aqui na Escola Bíblica Dominical, Provérbios 7, né? Não é o texto que eu vou estar pregando hoje, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Provérbios 7. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Nós não estamos aqui para atender um script previamente montado. Nós estamos aqui para deixar o Espírito Santo ser o Espírito Santo. Nós estamos aqui para deixar o Espírito Santo de Deus ministrar as nossas vidas, ministrar aos nossos corações aquilo que Deus quer ministrar. E aqui, irmãos, em Provérbios capítulo 7, diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Escreve-os na tábua do teu coração. O que é escrever a palavra de Deus na tábua do coração? Já parou para pensar nisso? Como é que eu escrevo a palavra de Deus no meu coração? Como é que eu faço no meu coração tábuas aonde eu escrevo a palavra de Deus? Decorando a palavra, meditando na palavra. Por isso o Senhor diz: deitando-te, levantando-te, andando pelo caminho, em todo o tempo, falando a palavra, meditando na palavra. Porque tem um termo dentro da Bíblia que a gente quase não pensa nele, que é meditar. Ler e meditar. Ler é o que eu fiz aqui. Meditar é o segundo passo. É você pegar o que você leu e começar a pensar nisso. É ruminar. Sabe o que o gado faz quando ele come o pasto? Ele mastiga, ele engole, aí ele volta com aquilo para a boca e fica ruminando, extraindo dali todo o nutriente que tem naquele capim. Irmãos, quando nós meditamos e decoramos a palavra de Deus, e pensamos na palavra, e lemos a palavra, às vezes um texto você lê 4, 5 vezes, até aquele texto entranhar em você. O que acontece? Acontece uma simbiose. Você e a palavra se tornam um. A palavra entra em você, você entra na palavra, e a verdade da palavra começa a mover na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus não é letra, ela é vida. Porque, irmãos, quando nós lemos aqui, e eu fico impactado quando eu olho ali para o Evangelho de João capítulo 1, quando João diz que o verbo, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabe o que significa verbo? Quando usa a palavra verbo para falar de Jesus, verbo é a palavra. Então é como se João estivesse dizendo assim: no princípio era a palavra, mas a palavra se encarnou e se tornou carne e adquiriu um nome, e esse nome é Jesus. Então, quando você recebe a palavra, você está recebendo Jesus. Quando você rejeita a palavra, você está rejeitando Jesus, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra. Jesus é o Espírito que está por trás da palavra. Tudo que está na palavra reflete o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, quem Ele é, em todo o seu esplendor de glória.
Irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser guardada em nossos corações, ela deve ser escrita no nosso coração, e o nosso coração tem que ser uma tábua onde nós gravamos a palavra, porque se nós não fizermos isso nesses dias, nós não vamos ter peito, coragem de defender, irmãos, as verdades espirituais que nós cremos, diante da enxurrada de ideologias que o mundo está preparando ainda para despejar sobre a igreja, sobre a sociedade. A igreja, irmãos, como vou usar as palavras do irmão Jonas hoje de manhã, é a última trincheira de guerra para vencer a batalha final contra o inimigo. Porque, irmãos, o mundo se levanta contra a igreja, porque todos os valores que foram construindo as sociedades e construindo o padrão de família que nós conhecemos, saiu daqui. A Constituição dos Estados Unidos da América, ela foi criada em cima do que, irmãos? Da Bíblia. A nossa também. Só que o que está acontecendo hoje? Existe hoje uma aversão à Bíblia. Opa, peraí, não cai no sermão, né? Uma aversão à palavra de Deus. E nós, como povo de Deus, vimos para o culto, cantamos, louvamos e vamos embora para casa. E achamos que fiz a minha obrigação. Irmãos, às vezes nós estamos tão distantes do que nós deveríamos estar fazendo. Quem quer ficar em pé espiritualmente diante de tempos difíceis? Levanta a mão. Eu quero dar um recado para você. Se você quer ficar em pé, oração não é opcional. Se você quer ficar em pé, oração na sua vida não é opcional. Ela tem que ser uma regra diária de busca pelo Senhor. A gente não ora porque a gente quer coisas de Deus. A gente ora para ter identificação com Deus que nós adoramos. Existe uma frase que diz assim, que a gente perde identificação com aquilo que a gente não tem contato. Se você ficar sem ter contato com a igreja, com as pessoas com quem você congrega durante um bom tempo, você perde identificação com aquelas pessoas. Você chega, você não sabe nem dar boa noite. Por quê? Porque aconteceu um distanciamento. O distanciamento esfria relacionamento. O distanciamento afasta as pessoas. O distanciamento faz com que uma relação se torne sem graça. Agora a aproximação, a intimidade, o estar juntinho, faz tudo ao contrário. Faz com que a relação fique firme, ardente, né? Com quem você tem intimidade, é com essa pessoa que você vai ter identificação. E se nós não buscarmos orar, nós vamos perdendo identificação com Deus. Orar não é para você conhecer a Deus, orar é para você saber quem você é diante de Deus. Porque quando você começa a orar, você começa a olhar como está seu coração. Quando você começa a orar, você começa a perceber se você está frio, se você está distante de Deus, se você não está. Orar não é para você conhecer a Deus, orar é para você conhecer você. Porque às vezes você está perdendo a visão de quem você é e de como você está. E é na oração que você vai descobrir novamente o seu coração diante de Deus. É na oração que você vai novamente entender o quanto de fé há em você, o quanto de prazer há em você por aquilo que é divino, por aquilo que é de Deus. Mas se nós não orarmos, nós começamos a nos distanciar diante do Senhor, e a gente começa a ser tentado a se tornar uma igreja covarde diante do mundo. Se o meu filho falaram para ele que ele pode ser o que ele quiser, eu não vou nem falar nada porque está todo mundo falando assim mesmo, e a gente já começa a deixar o pecado, o inimigo alcançar e dominar e ganhar campo na mente e no coração dos nossos filhos dentro da nossa casa. Irmãos, nós temos que ter coragem, nós temos que ter coragem de dizer que nós somos de Jesus, amém? Quem é de Jesus aí? Irmãos, todos os dias nós temos que bater no nosso peito e dizer: eu sou de Jesus. A gente tem que olhar, a gente tem que fiscalizar a nossa vida e ver o quão perto ou quão distante nós estamos de Deus, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Nós não estamos vivendo dias fáceis, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós vemos famílias hoje que estão quebradas, né?
Às vezes as coisas não estão bem dentro da casa, começa dentro do lar. Porque o inimigo, irmãos, ele está usando a cultura, a educação, a política, para atacar o quê? As famílias. Porque se ele destrói as famílias dentro dos valores e dos padrões estabelecidos dentro da palavra de Deus, por tabela ele destrói a igreja. Se as famílias começam a se esfacelar, automaticamente isso vai repercutir na vida da igreja. Então nós temos que cuidar das nossas famílias, né? Nós temos que cuidar das nossas famílias. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 18. Nós vamos falar um pouco sobre família ainda nessa noite, mas eu quero dizer para você, semana de oração começa amanhã, na verdade começa já hoje. Nós vamos, no final do culto aqui, nós vamos orar. Eu quero dizer para você, querido, leve a sério o propósito de orar, leve a sério o propósito de buscar a Deus. Jesus já te salvou, Ele pagou o preço, mas crescer espiritualmente, ser cheio do Espírito Santo, exige um preço a ser pago, preço da dedicação, da busca. A salvação, ela não é de graça, ela é pela graça. Mas pastor, não é de graça? Não, porque alguém pagou. Não foi você que pagou, mas alguém pagou. Então ela não é de graça, ela é pela graça. Você recebeu a salvação pela graça, mas alguém pagou por ela, e com sangue, né? Então nós temos que entender que agora o preço de crescer na vida da graça deve ser pago por nós. Jesus pagou para nós entrarmos na vida, mas o crescer na vida depende de um esforço, de uma dedicação, de um empenho da nossa parte. Nós não podemos crescer na vida cristã, o Espírito Santo vai fazer tudo sozinho, hipergraça, né? Eu já estou debaixo da graça, aí Deus vai colocar dentro de mim o desejo de orar, de ler a Bíblia. Não é assim, irmãos. Nós temos que entender que existe uma parte que cabe a nós, e nós temos que fazer. Êxodo capítulo 18. Quem achou diz amém. Então, Êxodo capítulo 18, versículo 5, diz assim: Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e beijou-o. E perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então Moisés disse a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando der algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu e este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva as tuas causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000,
maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Gostei dessa parte, né? E tu te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Ou seja, Moisés precisava de gente para ajudar ele a carregar a carga, e ele encontrou, né? Queridos, eu quero pensar com os irmãos aqui nesse texto. Tem muita coisa nesse texto, tem muitas lições, muitas verdades, muitos ensinamentos dentro desse texto, mas eu quero pensar aqui com você nessa noite sobre conquistando o renovo e a maturidade espiritual. A conquista do renovo e da maturidade espiritual. Moisés foi um homem que Deus chamou, convocou para conduzir o povo à terra prometida, e Deus usou poderosamente para que ele tirasse o seu povo da escravidão do Egito e levasse o seu povo, né, para a terra prometida. Mas isso não aconteceu sem que se passasse pelo deserto. Ou seja, entre a promessa e o cumprimento da promessa tem um deserto. Amém? Fala para o seu irmão aí: entre a promessa e o cumprimento da promessa tem um deserto. É o seguinte: Deus não pula de fase, irmãos. Deus, Ele não é o dono do videogame que fala assim: eu vou facilitar para você, e essa fase eu vou tirar, porque eu sei que você não vai conseguir passar. Não, irmãos, Deus, Ele não faz isso. Ele coloca todas as fases no seu devido lugar, e nós temos que passar por elas. Com Deus não tem como pular etapas, não tem como pular de fase, né? Mas Deus, eu não gostei dessa fase, Senhor. Essa fase é complicada, essa fase é difícil, essa fase é humilhante, essa fase ela é confrontadora. Aí Deus fala: pois é, mas você vai ter que passar. Por quê? Porque à medida que você passar por essa fase, você vai entender renovo e crescimento. Renovo e crescimento. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus que te renovo, e também sou o Deus que te faço crescer. Amém, igreja? Deus, Ele quer nos renovar e também nos dar crescimento. Ele quer nos renovar e nos fazer crescer, amadurecer, melhorar a cada dia. E quando Moisés sai com o povo do Egito, a esposa dele, os filhos dele ficam com o sogro. Ele começa a conduzir o povo, ele começa a caminhar com o povo, mas a sua família fica para trás. E aqui, nesse momento, no capítulo 18, a palavra de Deus nos relata que Jetro vem com a sua família e traz sua mulher, seus filhos. Diz Moisés: aqui está a sua mulher e seus filhos. Essa palavra aqui, irmãos, parte dela, alguns irmãos que já vieram aqui no domingo de manhã, não lembro se foi no congresso agora de família, aniversário da igreja, eu falei alguma coisa, uma reflexão no domingo de manhã. Então esses irmãos vão lembrar de algumas coisas que eu vou falar aqui. E o que é renovo? Primeiro, o que é renovo? Renovo é trazer de volta o brilho, a força, a pujança, né, de algo que se perdeu que se perdeu sobre algo ou sobre alguém. Então, renovo é a mesma coisa que revitalização. Renovar, muitas vezes, é revitalizar, é tornar mais forte algo que enfraqueceu, é tornar mais vivo algo que perdeu o brilho, a vida. E muitas vezes, na caminhada cristã, é preciso que haja renovo na nossa fé. Sim ou não, irmãos? É preciso que haja renovo, irmãos, no nosso ânimo, na nossa disposição. É preciso que haja renovo. E Deus estava fazendo um renovo, trazendo um renovo sobre a vida de Moisés, porque Moisés estava cansado, né? Ele estava trabalhando sozinho, conduzindo uma multidão de gente, julgando o povo de manhã até a tarde. Ele precisava ser renovado, mas ele também precisava crescer. E o Senhor levou o Jetro ali para começar a trabalhar na vida dele essas duas questões. E eu quero dizer para você, querido, tem gente que Deus vai te colocar na tua vida para te fazer crescer.
Tem gente que Deus vai colocar ao teu lado para trabalhar crescimento na sua vida, para trabalhar renovo na sua vida. São pessoas que Deus coloca estrategicamente na sua vida para te abençoar, para ser bênção na sua vida. E Jetro era uma dessas pessoas na vida de Moisés. E eu quero perguntar para você aqui nessa noite: você já passou por essa experiência de olhar para o seu lado, seja para o direito, para o esquerdo, e de repente reconhecer que Deus colocou alguém na sua vida, em algum momento que essa pessoa acrescentou, ela trouxe algo novo, ela trouxe algo que, sabe, te renovou, te fortaleceu, te deu uma nova visão de como conduzir as coisas? Você já passou por essa experiência? Quem já passou por essa experiência? E é bom isso, né, irmãos? É bom quando Deus, Ele usa pessoas para nos fortalecer, para nos renovar. E eu quero dizer para você, querido, que renovo e crescimento vem na nossa vida quando nós entendemos que nós não podemos avançar no plano de Deus deixando para trás a nossa família. Começa por aí. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um propósito na minha vida, mas esse plano que Deus tem para mim, ele não é só para mim, ele é para minha família. Deus, Ele não queria que os milagres, as maravilhas que Ele estava fazendo e que Ele operou ali no deserto, fossem uma experiência exclusiva de Moisés. Deus não queria ser conhecido pelos seus milagres apenas por Moisés, mas Deus queria ser conhecido pelos seus milagres também pela esposa de Moisés, pelos filhos de Moisés, de modo que todos eles aprendessem quem era o Deus de Israel. Então Deus queria não só se revelar a Moisés, Deus queria se revelar à sua família. E se eu e você temos uma família, eu quero dizer para você, querido, Deus, Ele não quer se revelar só a você, Ele quer se revelar à sua família. Deus não quer abençoar só você, Ele quer abençoar a sua família. Então nós temos que entender que para crescer e avançar com Deus, nós temos que andar com a nossa família. Nós temos que carregar conosco a nossa família. A família que Deus te deu, ela deve te acompanhar no plano de Deus. Ela deve avançar com você no plano de Deus. E nós precisamos caminhar com a nossa família diante dos conflitos, que muitas vezes são gerados em torno das diferenças que nós carregamos. Porque eu pergunto para os irmãos: é fácil conviver em família, irmãos? É fácil? Eu vi gente fazendo assim com a cabeça, né? Nem sempre é, né? Por quê? Porque existem diferenças, sim ou não? Existe diferença no modo de pensar entre pais e filhos? Sim ou não, irmãos? Existe diferença entre a percepção do certo e do errado, muitas vezes entre pais e filhos? Existe diferença de gostos pessoais, muitas vezes entre marido e mulher? Até às vezes para torcer por time, né? Tem uns que torcem para o São Paulo, outros torcem para o Flamengo, né? E assim vai. Existem preferências, existem diferenças sobre questões íntimas, né? Às vezes entre o homem e a mulher. Existem diferenças sociais. Às vezes um é de uma classe alta, o outro é de uma classe mais baixa. Às vezes existem diferenças de formação intelectual. Um conseguiu estudar, fazer faculdade, o outro acha que não precisa. Aí eu pergunto: todas essas diferenças, no momento em que a gente está convivendo em família, gera ou não gera conflito? Gera ou não gera conflito, igreja? Gera conflito, né? Gera conflito. Moisés, irmãos, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele foi tirado do Egito. Ele saiu do Egito porque ele havia matado um egípcio. Ele fugiu para o deserto e foi para Midian. E lá em Midian ele chega num poço e tem 3 moças lá. E uma delas chamava Zípora. E o que aconteceu ali? Os pastores daquela região estavam maltratando aquelas mulheres. E Moisés chega lá como super Moisés. Ele chega lá e defende aquelas moças dos pastores,
Eu não sei o que ele fez ali, a Bíblia não fala, mas diz que ele defende. Não sei se ele luta com os pastores, o que ele faz, mas ele defende as 3 moças, e uma delas era Zípora. E aí ele tira a água do poço, dá água para elas, enfim. E naquele momento, as 3 moças chegam para o papai Jetro e falam: papai, nós encontramos um homem, ele nos defendeu lá no poço dos pastores que estavam nos maltratando. E eu imagino que até rolou uma DR assim, entre as 3. Eu vi primeiro, não, fui eu que vi, né? Aí ficou aquela situação, fazendo a propaganda comercial de Moisés para o Jetro. O Jetro falou: eu quero conhecer esse homem, tragam ele aqui. E aí Moisés foi levado para a casa de Jetro, e lá na casa de Jetro, de lá ele não saiu mais, irmãos. E ali ele conheceu Zípora, Zípora conheceu Moisés, e eles se casaram, né? Mas tudo começou num poço, aonde Moisés a defendeu, aonde Moisés agiu em favor dela no momento que ela precisava ser defendida. E pode ser que ali já surgiu, ali naquele primeiro momento, um sentimento de afeição no coração dela por Moisés. E aí o que aconteceu? Moisés, ele vê a sarça queimando, Deus chama ele e confronta Moisés com seus medos, confronta Moisés, irmãos, com a sua insegurança, e quebra a rotina de Moisés, porque, irmãos, Moisés foi um homem que ficou 40 anos no deserto, cuidando de ovelha. Ou seja, um homem que só estava cuidando de ovelha, um homem mergulhado no trabalho secular, na vida secular. Quando ele recebe um desafio espiritual, ele treme nas bases. E aí, é isso que eu quis dizer para os irmãos alguns dias atrás, quando eu falei sobre isso, que muitas vezes Deus precisa quebrar a nossa rotina, quando a nossa rotina é uma rotina que somente nos envolve com coisas materiais e seculares. Essa rotina não é uma boa rotina, porque é uma rotina, irmãos, que fecha o nosso coração para aquilo que é espiritual. E quando vem os desafios espirituais, a gente fica covarde que nem Moisés. A gente fala: não, eu não dou conta do recado, eu não consigo, eu não sei falar, passa para outro. Por quê? Porque um crente que só sabe lidar com coisas materiais, com coisas seculares, vive mergulhado no seu trabalho 24 horas por dia, não lê a Bíblia, não ora, não vem à igreja. Quando Deus dá um desafio, ele foge. Por isso eu e você não podemos mergulhar a nossa vida só naquilo que é material. Nós não podemos viver só para o nosso trabalho secular, só para as coisas seculares. Nós temos que ter a balança do espiritual. Nós temos que fazer o equilíbrio entre o secular e o espiritual. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, mas eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ter vida com Deus, porque Deus quer me usar, amém? E Deus quer usar você também. Deus quer fazer de você um instrumento, mas você precisa ter vida com Deus. E quando então Moisés entende o chamado de Deus para ir para o Egito, irmãos, aí quem tiver curiosidade depois, abre a sua Bíblia lá em Êxodo 4, de 24 a 26, nós vamos ver ali um conflito entre Moisés e Zípora. E é um conflito que os teólogos, os estudiosos da Bíblia, eles veem ali uma questão polêmica, porque é o momento quando o Senhor quer matar Moisés. Ali em Êxodo 4, 24, diz que Moisés chega numa estalagem com Zípora e os seus filhos, e aí o Senhor se levanta para matar Moisés. E aí Zípora se levanta, apressadamente pega o seu filho e circuncida o seu filho, e se ajoelha aos pés de Moisés e diz: meu marido, você é um homem sanguinário. Então, quando você olha esses 3 versículos, dá um nó na cabeça. Mas o que os teólogos explicam que aconteceu ali, irmãos? Explicam que Zípora, ela era midianita, ela era de Midian, ela era descendente de Quetura, a última mulher de Abraão, ou seja, ela também tinha uma linhagem como povo de Deus, vindo de Abraão, porém não havia o costume da circuncisão na vida dos midianitas. E quando Moisés é chamado por Deus para representá-lo diante dos egípcios, Moisés, ele tem que honrar a lei de Deus.
os mandamentos de Deus. E nessa época a circuncisão já era um mandamento. Só que o que aconteceu? Aconteceu que quando Moisés quis circuncidar o seu filho, Zípora falou: essa prática é muito cruel, você não vai pegar no bingolim do nosso filho, isso vai ferir, vai machucar, né? Não quero. Zípora foi aquela mãe assim super protetora, que não deixou Moisés circuncidar o filho. E o Senhor se levantou contra Moisés. Qual foi o erro de Moisés aqui, irmãos? Colocar a vontade da sua mulher acima da vontade de Deus. Aí eu pego um parênteses aqui para trazer uma palavra para os homens. Homens, a sua primeira responsabilidade é com Deus. Por mais que você ame a sua mulher, né, a sua primeira responsabilidade é obedecer ao Senhor. Pastor Cláudio Duarte, ele tem uma pregação onde ele fala sobre Acabe e Jezabel. O tema da pregação é homem banana e mulher abacaxi. Aí ele diz que Acabe é o retrato do homem banana, porque ele fazia tudo que Jezabel queria. E Jezabel era o retrato da mulher abacaxi, a mulher problema, né? E o que aconteceu? Ele fez mais a vontade de Jezabel do que a vontade de... terminou em morte. A vida dele terminou em morte. Moisés era alguém que conhecia a lei de Deus, conhecia os mandamentos de Deus, mas naquele momento, talvez por afeição à sua esposa, ele não quis entrar em atrito com a mulher e desobedeceu a Deus, comprou uma briga com o Senhor. E aí o que acontece? Nunca vai dar bom, irmãos. As coisas sempre tendem a não ficar bem quando eu coloco a vontade de Deus abaixo da vontade de qualquer outra pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que amar ao Senhor acima de quem, irmãos? Inclusive das esposas. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E naquele momento então houve um conflito. Por quê? Por causa das diferenças. Diferença de percepção, diferença de visão, diferenças. Essas diferenças muitas vezes geram problemas, quando elas não são resolvidas à luz da Bíblia. Na sua casa e na minha casa, a palavra que tem que ter mais força é a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus, querido. Então, quando um dos cônjuges estiverem querendo sair fora da palavra, o outro tem que ficar onde? Na palavra. Está querendo sair fora. Palavra nele, palavra nela. Por que, irmãos? Porque se nós andarmos na palavra, o Senhor não se levanta, nós não iramos, nós não colocamos ira no coração do Senhor contra nós. Esse texto é forte, irmãos. O Senhor se irou contra Moisés para matá-lo. É forte, depois você vai lá e vê. Só que Moisés tinha aquela família, e tinha que caminhar com aquela família. E aí passa o tempo, Zípora vai para a casa do pai, Moisés leva o povo para o deserto. Só que agora chega a família de volta, a família está com ele. E aí eu digo para você, as diferenças, todas elas podem ser vencidas quando existe amor e quando existe obediência à palavra de Deus. Aonde que as diferenças têm que acabar? Na palavra. Na palavra de Deus as diferenças têm que acabar. Porque, irmãos, quando nós vivemos a palavra e quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, nós não vivemos uma família dividida, como estava a família de Moisés. Moisés estava caminhando numa direção e a esposa estava em outra direção. E muitas vezes é isso que está acontecendo na vida de muitas pessoas dentro da igreja. O marido quer ir para uma direção e a esposa quer ir para outra. Um quer priorizar as coisas espirituais, o outro quer priorizar as coisas materiais. Um quer gastar, o outro não quer gastar. Um quer isso, o outro quer aquilo. Aí o que acontece? A divisão. A família de Moisés estava caminhando numa direção e Moisés caminhando para outra direção. E Moisés, irmãos, ele
tem a experiência de ver a sua família sendo trazida até Ele. E talvez você fale assim: mas pastor, lá em casa eu chamo para orar, eu chamo para estar na igreja, eu chamo para ir, mas a pessoa não vai, a pessoa é teimosa, a pessoa é resistente. Aí eu digo para você o seguinte, presta atenção no que eu vou dizer. Moisés não foi atrás da família dele, a família dele foi trazida até onde ele estava. Amém? Amém? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer algo bem simples, que não é você que vai mudar a sua família, o Deus que você serve é que vai mudar a sua família. Marido, não é você que vai mudar a sua esposa, é o Deus que você serve que vai mudar a sua esposa. Esposa, não é você que vai mudar o seu marido, é o Deus que você serve que vai mudar o seu marido. Pai, não é você que vai mudar os seus filhos, é o seu Deus que mudará o coração dos seus filhos. Irmãos, Moisés, ele não retrocedeu, ele não voltou atrás, ele não deixou de caminhar na fé, ele não deixou de fazer a vontade de Deus para ir buscar a sua família. Ele continuou comprometido com o Senhor, fazendo a vontade de Deus, caminhando com Deus, vivendo o plano de Deus. Aí Deus falou o seguinte: meu servo está me servindo, está fazendo a minha vontade, então eu vou trazer a família dele e fazer ela caminhar com ele. Deus trouxe a família de Moisés pelas mãos de Jetro. Deus trabalhou na vida daquela família, para que aquela família caminhasse junta, para que eles estivessem alinhados com a sua vontade, todos caminhando no plano do Senhor. Se você já chegou a um certo nível de crescimento, de maturidade espiritual, não é você que vai retroceder para que os outros possam caminhar com você. Os outros que não cresceram é que vão avançar para chegar aonde você já está. Amém, igreja? Não é você que vai voltar atrás, não é você que vai deixar os seus compromissos com Deus, a sua vida com Deus, a sua maturidade com Deus, para ir atrás de quem não quer crescer. Não, você vai servir ao Senhor, vai fazer a vontade de Deus, e o Senhor vai trabalhar na vida daqueles que precisam ser trabalhados, para que eles caminhem ao teu lado. E eu quero profetizar nessa noite na sua vida, irmão, que o Senhor está liberando uma unção sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, para trabalhar no coração daquele que é teimoso, daquela que é teimosa, para trabalhar no coração daquele que muitas vezes fica dividido entre fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do mundo, para trabalhar no coração daquele que muitas vezes está meio desorientado sobre como fazer a vontade de Deus. Deus vai trabalhar para que essas pessoas comecem a caminhar ao teu lado e avançar na fé em Cristo. Amém? Quem toma posse disso? Toma posse disso na sua vida. A família faz parte do projeto de Deus para nos fazer crescer. É dentro do ambiente de família que nós desenvolvemos, irmãos, o amor na sua plenitude. É ali que nós exercitamos paciência, tolerância, renúncia própria, sim ou não? Se tem um lugar onde você mais aprende a renunciar, é dentro de casa. Não tem como você fugir do seu casamento. Tem crente que fala assim: eu vou mudar de igreja, porque eu não estou me adaptando ali, aquele irmão, papapá. Aí é só um H, né? Porque na realidade, irmãos, não tem igreja perfeita, né? Aonde tem o ser humano, vai ter problema. Aonde tem o ser humano, vai ter desacerto, vai ter gente pisando no seu calo, fazendo assim ainda. Vai ter gente cutucando você onde incomoda. Aí você muda de igreja, resolveu nada. Só que o que acontece? No casamento você não pode fazer isso. Eu resolvi que eu vou mudar de casamento hoje, cansei desse, né? É assim que a gente faz, irmãos? Não tem como, irmãos. E a gente que é temente a Deus, quem é temente a Deus aí? Levanta a mão com força. E quem é temente a Deus? Quem teme a Deus não separa por qualquer motivo, não. Você vai ter que roer o osso, irmão. Você vai ter que ir até o fim, né? Você escolheu, vai fundo, né? Não dá para separar por qualquer motivo. Não queimou o arroz, não, irmãos. Na Bíblia, presta atenção, o Senhor autorizava, não é que Ele aprovava, Ele abria um precedente ali para divórcio por causa de infidelidade conjugal, só, né? Hoje
qualquer coisinha o povo está divorciando, né? Queimou arroz, feijão, aconteceu qualquer coisa assim, o pessoal está divorciando. Não é assim, virou bagunça, irmãos. Deus é santo, santo, santo e santo. Quando eu olho para Isaías 6 e vejo aqueles serafins cobrindo os olhos, cobrindo os pés, e voando com asas, e declarando santo, 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 eu fico imaginando assim, irmãos, isso é um pensamento meu, tá? Aqueles serafins não têm pecado. Os irmãos concordam comigo? Não tem pecado neles. E mesmo assim eles tinham que cobrir os olhos. Os irmãos conseguem entender isso? E a gente que é pecador, cheio de pecado, cheio de erro, a gente quer chamar Deus de você. Eu vejo assim que quanto mais íntimo de Deus eu sou, mais consciência de reverência eu tenho que ter diante dele, mais eu tenho que chamar ele de Senhor, de excelso, de maravilhoso. Você, eu vejo assim que o você é uma maneira de nós trabalharmos intimidade no contexto humano, e a gente quer pegar a maneira como a gente trabalha intimidade no nosso contexto relacional humano e quer transferir isso para o nosso relacionamento com Deus. Deus não é o seu companheiro de tereré, né? Deus não é o seu companheiro de birita. Não, crente não bebe, né? Cancela isso. Não é o seu companheiro de tereré, né? De Coca-Cola, Coca-Cola, né? Deus não é. Deus é Deus, irmão. Deus é santo. Aí o povo leva Deus na brincadeira. Deus leva Deus de qualquer jeito. Irmãos, nós precisamos entender. Deus é santo e Ele deve ser tratado com toda a reverência. Quem está pegando essa palavra aí no seu coração? Irmãos, se nós queremos receber o renovo, e se nós queremos crescer na fé, nós temos que ser uma pessoa de fé, que mesmo no deserto, prefere falar das maravilhas que Deus faz, do que reclamar dos problemas. Amém? Moisés estava onde, irmãos? No deserto. Não falei que entra a promessa, quando entra a promessa no deserto? Moisés estava no deserto. Mas quando Jetro chega lá, quem que ele encontra? Um homem deprimido, chateado da vida, falando dos problemas, falando que o deserto é cheio de areia, não tem água, não tem nada. Não, irmãos, ele encontra um homem alegre, um homem feliz, um homem regozijante, dizendo: eu estou no deserto, mas nesse deserto tem um Deus que faz milagres. Nesse deserto tem um Deus que tira a água da rocha, tem um Deus que abre mar, tem um Deus que dá vitória ao seu povo. Porque esse Deus, Ele nos deu vitória sobre os egípcios, Ele abriu o mar vermelho, Ele nos guiou até aqui, Ele nos deu vitória sobre os amalequitas, Ele nos deu vitória, vitória, vitória. Eu estou no deserto, mas Deus está comigo. Irmãos, no deserto de Moisés tinha um Deus que fazia ele ser feliz no deserto. Então, o que eu quero dizer para você, querido, cada um de nós tem um deserto para passar. A diferença não está no deserto, a diferença está em como nós vamos passar por esse deserto. Você pode passar pelo seu deserto murmurando, reclamando e ficando no deserto, porque quem murmura, reclama, fica no deserto. Ou você pode passar pelo deserto glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, e ao invés de olhar para os problemas, olhar para as maravilhas que Ele está fazendo no seu deserto. Você tem duas maneiras de enfrentar o deserto, né? Ou você usa o seu deserto para crescer espiritualmente, ver Deus no seu deserto, ou você é sepultado no seu deserto, porque entre a promessa e o cumprimento da promessa tem um deserto que precisa ser passado. E às vezes, queridos, o saber passar pelo deserto vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua. Moisés era um homem de fé, otimista, passando pelo deserto. Quantos aqui já passaram pelo deserto ou estão passando? Levanta a mão aí, os do deserto. Estou na bonança aí, né? Pouca gente passando pelo deserto. Glória a Deus, hein? Todo mundo já está na terra prometida aí. Irmãos, quando a gente é uma pessoa que sabe ser otimista,
no deserto, ou exercer o otimismo da fé no deserto, a nossa fé contagia outras pessoas. Porque Deus te deixou no mundo não só para você desfrutar da salvação, mas para você promover salvação, para você gerar fé no coração dos perdidos, para você mostrar para as pessoas que vale a pena servir a Deus no deserto, para você mostrar para as pessoas que vale a pena ser de Deus no deserto. E o que acontece? Quando Moisés começou a falar com Jetro sobre tudo que Deus fez, aquela fé que estava no coração de Moisés entrou no coração de Jetro. E Jetro começou a falar: bendito seja o Deus de Israel, porque Ele é Deus de verdade, Ele é sobre todos os deuses. Aquela fé de Moisés entrou no coração dele. Quando eu sou uma pessoa de fé, as pessoas que estão à minha volta, elas começam a ficar animadas, encorajadas, dispostas a enfrentar dificuldades. Por quê? Porque a fé que está em mim gera nelas a mesma reação que eu estou vivendo pela fé. Aí eu pergunto para você: as pessoas que estão do seu lado, diante dos problemas, das lutas que elas estão passando, elas estão mais animadas, mais encorajadas, elas estão mais preparadas para enfrentar problemas porque elas veem no seu coração fé? Ou as pessoas que estão à sua volta estão tristes, desanimadas, pessimistas, porque elas olham para o seu coração e não veem fé? Como estão as pessoas que caminham com você? Porque a maneira como as pessoas que caminham com você estão, testificam da fé que você carrega. Como que está a fé que você carrega? O que ela tem feito na vida dos outros? O que ela tem acrescentado na vida dos outros? Quando você está no seu trabalho, as pessoas têm prazer em estar com você, porque veem em você uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé. Porque pessoas de fé, irmão, são aquelas pessoas que todo mundo vem buscar conselho. Sabe aquelas pessoas que estão cheias de problemas? Quando elas encontram a pessoa de fé, elas vêm buscar você. Como é que resolve isso? Você é da igreja, né? Você é crente, as pessoas vêm te procurar. Sim ou não, irmãos? As pessoas têm te procurado porque têm visto em você uma fé que faz a diferença. Uma fé que faz a diferença porque traz milagre, porque traz a manifestação de Deus onde você está. Como que você está vivendo a sua fé? Então, se nós queremos crescer e viver o renovo, nós não podemos perder a nossa fé. Amém? Fala para o seu irmão: e não perca a sua fé. Fica firme na fé. Está passando pelo deserto? Glorifica o Senhor, exalta a Deus, porque o teu milagre está chegando, a tua bênção está vindo, né? Deus é o Deus que manda maná no deserto, Ele é Deus que tira água da rocha no deserto, Ele é Deus que tem provisão no deserto, para aqueles que têm fé. Se você tem fé, fica tranquilo, que no seu deserto não vai faltar a provisão de Deus. Terceiro, se você quer crescer, e se você quer viver renovo na sua vida, valorize os amigos sinceros e verdadeiros que Deus tem colocado à sua volta. Irmãos, amigos são importantes? Tem um cântico, tem uma música que diz: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração, né? Uma música secular, fala de amizade. Quantos amigos você tem? Aí, professor, eu tenho 10 amigos. Tem gente que vai falar: eu só tenho um, né? Porque às vezes a gente tem muito colega, sim ou não, irmãos? Colega, para ir no trabalho. Amigo é mais difícil, né? Jetro, ele foi amigo de Moisés. O Senhor Jesus, ele fala no Evangelho de João, capítulo 15, 13 e 14, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: que a vida cristã, ela não nos dá apenas a oportunidade de desenvolver relacionamentos de fé, mas relacionamentos de amor marcados pela amizade. A amizade faz parte da vida cristã.
A gente tem que construir amizades com as pessoas que servem a Cristo e caminham ao nosso lado. Jesus, ele construiu amizade com seus discípulos, fazendo por eles, independente do que eles estivessem dispostos a fazer por ele. Jesus diz, ninguém tem maior amor do que esse que morrer pelos seus amigos. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu estou disposto a morrer por vocês, apesar de vocês não estarem dispostos a morrer por mim. Às vezes a amizade, ela vai exigir de nós a disposição de fazer pelos outros o que os outros ainda não estão preparados para fazer por nós. Os irmãos pegaram? Vou repetir, a amizade muitas vezes vai exigir de você a capacidade de fazer pelos outros o que os outros ainda não estão preparados para fazer por você. Mas quando você fizer, lá na frente, a sua atitude vai preparar aquelas pessoas para elas fazerem por você o mesmo que você fez por elas. Amém, igreja? Quantos aí já tiveram uma experiência com um amigo que foi crucial, que foi marcante, que foi determinante no seu crescimento, na sua vitória, né? Eu vou perguntar para o Vitor, aí não vale falar o Lucas, né? Estou brincando, vale falar o Lucas, porque eu sei que você vai falar o Lucas, né? Então eu pergunto para o Vitor, porque eu sei do relacionamento de amizade que ele tem com o pastor Lucas, né? Caminham juntos aí há muito tempo, mas é assim, são pessoas que fazem diferença na nossa vida, na hora que nós precisamos. O amigo verdadeiro é aquele que ele não é observador do seu problema apenas. Ele não se conforma em ser observador do seu problema, ele quer ajudar você a resolver o seu problema. Então quando Jetro chega ali, ele vê um problema, sim ou não, irmãos? Ele vê um problema que estava trazendo cansaço, desgaste para Moisés. Aí ele ficou lá de braços cruzados, só olhando e foi embora? Não, ele quis participar da solução, ele quis trazer a solução. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: se você se considera amigo de pessoas, o que essas pessoas esperam de você? Que você não fique só olhando o problema delas, que você seja solução para elas. Amém, igreja? O que os seus amigos esperam de você? Que você não fique apenas olhando para os problemas que eles têm, mas que você leve uma solução de Deus. Porque Jetro falou: escuta, eu te aconselharei e Deus será contigo. Em outras palavras, Jetro estava dizendo assim: eu estou aqui não somente por mim, mas porque Deus me colocou aqui, para ser bênção na sua vida, para trazer solução para os seus problemas. Então é assim que eu e você temos que ser, agente de solução, agente que vai levar, irmão, solução para os problemas dos outros. Não leve problema para quem tem problema, leve solução. Amém? O amigo verdadeiro também é aquele que fala do erro do amigo para o próprio amigo. Aquela pessoa que vê o seu erro e vai falar para os outros: ó, você viu que fulano ali fez isso? Aí começa a falar para o outro: você viu que o ciclano ali errou assim? Não, irmão. Se eu vi um erro do Rodrigo, eu tenho que chamar o Rodrigo e falar para o Rodrigo. Eu tenho que falar do erro do Rodrigo para o Rodrigo. Eu tenho que falar do erro da Isadora para a Isadora. Isso é ser amigo. O problema é que muitas vezes as pessoas, elas veem o erro do outro, e ao invés de chegar para a pessoa, crente não faz fofoca, né? Crente faz compartilhoca. Ele compartilha, né? Ele começa a compartilhar com os outros. Não, irmão. Amigo de verdade, ele fala do erro do amigo para o próprio amigo. É assim que nós temos que ser. Aonde existe amizade, existe ajuda. Amém? Aonde existe amizade, existe cooperação, existe respeito, existe solidariedade, que é o que nós precisamos todos os dias. Quarto lugar, irmãos, se nós queremos crescer, se nós queremos viver renovo na nossa vida, nós temos que ter humildade. Fala para o seu irmão aí: seja humilde. Às vezes, irmãos, nós precisamos ser humildes para reconhecer que tem gente que sabe mais do que a gente. Sim ou não?
problema de muitos crentes é que muitos crentes acham que são donos da verdade. Não aceita ser ensinado, não aceita ser aconselhado, não aceita ser instruído, né? Moisés era o líder de 2 milhões de pessoas. Ele tinha todo, vamos dizer assim, não vou dizer direito, mas ele tinha toda a condição para se levantar ali e falar: ó, Jetro, eu sou Moisés, eu falo com Deus tete a tete, né? Não vou, sabe, se recusar. Ele poderia ter feito isso, mas mesmo sendo quem ele era, mesmo ele tendo intimidade com Deus como ele tinha, mesmo sendo o líder que ele era, diante daquela multidão de pessoas, ele foi humilde para ouvir um conselho. Ele foi humilde para ser ensinado. E tem gente que é arrogante, que não aceita ser ensinado, que não aceita receber um conselho. Eu vou dizer uma coisa para você: nenhum de nós, começa por mim, sabe tudo. Todos nós podemos estar diante de uma situação em que alguém vai saber mais do que nós sobre determinada situação, e se nós não ouvirmos e não recebermos aquele conselho, nós vamos fracassar por nossa própria culpa, porque às vezes Deus pega pessoas, coloca diante de nós para nos orientar, para nos instruir, para nos trazer uma estratégia de vitória, e por arrogância a gente não recebe. Então eu quero dizer para você, querido, seja humilde, ouça, até os conselhos mais estranhos que você possa receber, ouça. O que a palavra de Deus diz? Ouvir tudo e retende, que é bom. Você não vai perder por ouvir, mas você pode perder por não ouvir. Então nós precisamos ser sábios, amém, irmãos? Porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Só que a gente às vezes quer falar demais e ouvir de menos, e é aí que a gente erra. Então seja humilde, você não vai perder por ser humilde. Em último lugar, se você quer crescer, seja menos individualista e mais cooperativo, para que outras pessoas possam crescer também. Moisés, ele poderia centralizar tudo nele e dizer: não, eu não vou escolher ninguém, eu sou Moisés, eu dou conta do recado, ele se arrebentar. Mas ele foi sábio e ele delegou, ele escolheu pessoas para dividir com ele a carga ficou mais leve, né? Então, por exemplo, hoje, graças a Deus, eu tenho aqui o Rodrigo, tem outras pessoas que pregam aí nos cultos em quarta-feira, a Olinete, os pregadores aí, né, de plantão, tem o pessoal do louvor, tem o Gabriel, a Isadora, a Nicole, enfim, o pastor Lucas, o Alessandro, né, e os demais que não estão aqui, a Luana, enfim, que tem o seu ministério, e cada um faz a sua parte, e tudo isso alivia, né? Imagina aqui, irmão, se eu chegasse aqui, que nem aquele cara que tem uma gaita na boca, uma bateria nas costas, e fizesse tudo sozinho, eu não aguentaria 2 semanas. Então a palavra de Deus nos ensina que cada pessoa tem o seu lugar no reino de Deus. Aquela pessoa que às vezes vem aqui e entrega um dízimo, ela está fazendo algo essencial para a obra de Deus. Aquela pessoa que às vezes está lá sentada lá atrás, ela não está em nenhum ministério, mas ela está intercedendo pela igreja, intercedendo pelo culto, intercedendo pelo agir de Deus, ela está fazendo uma parte essencial no culto. Eu não esqueço, irmãos, uma vez eu vi uma ilustração falando do pastor Poyonchu, que o pastor Poyonchu teve primeiro, antes de falar de Poyonchu, todos sabem quem é Poyonchu, ou David Yonchu, pastor de uma igreja de 200 mil membros, né, lá na Coreia. Diz que ele foi arrebatado, ele foi aos céus, e aí diz que ele chegou num lugar onde estava cheio de coroas, assim, coroas de ouro, com brilhantes e tal, e aí um anjo veio e falou: essa aqui é a seção das coroas dos servos de Deus, inclusive a sua está aqui. Aí diz que ele foi andando com o anjo, ele viu umas coroas grandes assim e tal, ele falou: com certeza aquela lá deve ser a minha. Aí o anjo foi levando ele, passou por aquela que ele achou que ia ser a dele, e deu para ele uma fininha, pequenininha.
Aí ele ficou feliz e tal, mas aí ele olhou para aquela grandona e falou: eu achei que ia ser essa. Aí ele falou: mas essa aqui é da sua igreja. Da minha igreja? Sim, é de lá. Mas quem que vai receber essa coroa? Aí ele falou, aí disse que ele abriu assim o céu e mostrou a irmã que estava limpando as cadeiras. Diz que aquela irmã, ela limpava as cadeiras junto com outras, mas ela chorava em cada cadeira, e ela derramava lágrimas, ela orava dizendo: Senhor, pessoa que sentar aqui, Senhor, que ela seja tocada pela sua palavra, que o Espírito Santo toque no coração dessa pessoa. E ela ia orando e chorando por cada cadeira, e falou assim: o seu ministério é poderoso, mas o joelho dessa irmã tem muito a ver com o poder que hoje existe sobre o seu ministério. Então essa coroa é dela. Às vezes as pessoas que a gente considera mais simples, às vezes são aquelas que têm os maiores galardões e a gente nem sabe, né? O que eu quero dizer para você? Abrace com amor aquilo que Deus te deu para fazer, por mais simples que seja. Às vezes ali Deus está fazendo uma grande obra, por trás de uma oração, por trás de um trabalho com crianças, como é feito pela Aurinete, pela Eliane, pelas outras irmãs, né? Cuidando de crianças, semeando a palavra no coração de crianças. Mas aquilo que está sendo semeado é uma semente, vai germinar, vai crescer, vai dar frutos. É que nem um pastor inglês, que ele saiu frustrado do culto que ele pregou, ele preparou o melhor sermão da vida dele, fez o apelo, achou que 200, 100 pessoas iam se converter, só foi um menininho lá na frente de 7 anos de idade e aceitou Jesus. Ficou triste, ficou feliz pelo menininho, mas era só um menininho. Só que esse menininho de 7 anos de idade chamava Billy Graham. Não precisa falar mais nada, né, irmãos? O Billy Graham aceitou a Jesus através da vida dele. E através da vida de Billy Graham, milhões e milhões de pessoas foram salvas. Então às vezes a gente não sabe o que Deus está fazendo. Então hoje, Deus pode estar fazendo uma obra tremenda na sua vida. Valorize estar aqui. Valorize receber a palavra. Valorize o que Deus tem com você. Cresça, receba renovo e receba crescimento também nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Eu quero que você, eu estou olhando aqui, a hora passou, a gente não percebe. Eu quero que você